Shalom, shalom. Nós vamos falar hoje, nesse mês que estamos buscando assuntos, né, sobre a palavra de Deus, a importância, né, de meditarmos nela. Hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, que é sobre hábito. Eu quero que vocês entendam o que é um hábito. Aqui eu coloquei uma figurinha, alguém regando assim o seu cérebro, né, e nascendo ali umas florzinhas. Os hábitos são como correntes que prendem a alma. Então, aqui nessa frase, nós podemos ter correntes que prendem a nossa alma de forma má, né? Através de maus hábitos, e nós temos correntes que prendem a nossa alma de forma boa, através de bons hábitos. E o que seria, né? O que é um hábito, né? O hábito, ele é um ato adquirido que se tornou automático, tá? Então, é como um avião, né? Quando o piloto lá, ele liga no piloto automático e o avião, ele vai sozinho, né? Através do GPS ali, ele vai naquela rota. E a mesma coisa é nós. O nosso cérebro, eu já falei em outras ocasiões, que ele forma trilhas neurais. O que é uma trilha? Trilha é um caminho. É um caminho. Então, ali, depois de formado aquela trilha, o cérebro, ele não precisa, não exige do cérebro tanta energia. Porque o cérebro, ele funciona sempre buscando economia de energia. Então, se o caminho neural já está construído, né, ele não tem que fazer esse caminho, já está construído, é só caminhar nesse caminho. Ao contrário de um novo hábito, é como uma estrada, né? Ali nós vamos, muitas vezes é uma estrada no meio de uma montanha, né? Que eu vou ter que usar máquinas bem pesadas, fazer até implosões para criar uma estrada naquela rocha, né? Então, conforme a atividade que a gente vai exercer, uma nova atividade, mais energia vai exigir do cérebro. E o cérebro, ele vai ficar lutando em todo o tempo, né? Para que não se forme esse novo caminho. E é por isso, né, que vem a preguiça, né? A preguiça nada mais é do que o nosso cérebro nos cutucando para não fazer, para que ele não trabalhe, para que ele poupe energia. O nosso cérebro, ele utiliza em torno de 20% do oxigênio total do nosso corpo. Dependendo da atividade, ele pode chegar a 50%, tá? Então, ele fica nessa briga, né? E lembrei do versículo em Gálatas 5,17 que diz assim: porque a carne, quando se fala aqui carne, a gente tem que lembrar que a alma, ela está sempre unida com a carne. A carne e alma é como se fosse um casal, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui em Gálatas, Paulo está dizendo, porque a carne, né, que seria carne e alma, milita contra o espírito. Então, o que é militar? É brigar, guerrear contra o espírito. E o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais, olha que interessante, então, não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o não façais aqui é justamente o que eu estou falando aqui a respeito do cérebro, porque o cérebro é o comando do nosso corpo. Sem o cérebro, não há comando do nosso corpo. Por exemplo, quando nós vamos pegar alguma coisa, né? Então, eu olho o objeto, já vem o comando para a mão, através dos 5 sentidos, né? Aí eu olho para o objeto, aqui eu tenho uma chave aqui na minha frente, eu olho, eu quero pegar, isso é tudo fração de milésimos de segundos, né? Então, eu olho, já eu mando a intenção para o cérebro e o cérebro vem e responde com movimento, tá? Então,
é dessa forma que funciona. O hábito, então, conforme eu li aqui, são como correntes que prendem a alma. Só que nós temos que buscar correntes que prendem a nossa alma, ou seja, hábitos bons, hábitos bons. E como nós estamos falando sobre a palavra de Deus, né? Nós temos que criar hábitos de ler a palavra de Deus, de meditar. Nós já, no último vídeo que nós falamos, né? Lá sobre Josué, que a ordenança dita ali a Josué que medite na palavra dia e noite, passe para esse povo, né? Que eles têm que fazer isso. Então, um hábito é algo que é construído na nossa vida. Por exemplo, desde a infância, né, nos é ensinado, por exemplo, que nós temos que ter o hábito da higiene, né? Tomar banho, escovar os dentes. Então, primeiro a mãe vai lá, ela dá o banho, mas depois ela vai ensinando a criança que a criança tem que tomar o seu banho sozinho. No início é difícil, a criança não consegue se limpar direito, mas vai criando uma trilha neural, vai criando um caminho através de repetição. É outra coisa que eu tenho repetido para vocês, que o cérebro, ele trabalha e constrói novas trilhas neurais pelo processo de repetição. Então, através da repetição, desta criança tomar o seu banho, no início não se limpa direito, né? Mas depois ela vai criando o hábito até que a mãe não precisa mais se preocupar se, né, o banho tá bom ou não, tá? A mesma coisa escovar os dentes. No início é difícil, não escova direito. Outro exemplo, aprender a dirigir. Você entra numa autoescola, no início você pensa, eu nunca vou conseguir, é muito difícil, né? E ali você fica primeiro na aula teórica, depois você vai para a prática, você erra, você apaga o carro, dali um tempo, né, você já começa a melhorar, você já começa, não apaga mais o carro, né? Você já consegue fazer os processos de forma melhorada a cada dia, até o ponto que você tira a sua carteira e você se torna um bom motorista, né? Você se torna alguém apto a dirigir e você entra no carro, você não precisa mais pensar nos processos que vai fazer. Os processos já foi feita aquela trilha neural e se torna automático, se torna um hábito, né? Você dirige quase que no piloto automático. Então, se isso serve para tomar banho, se isso serve para escovar os dentes, se isso serve para dirigir, por que não serviria para nós termos um hábito de meditar na palavra dia e noite? Nós temos que fazer este caminho. Então, muitas vezes a gente fica, né, com dor na consciência, né? Eu até quero, mas eu não consigo. Primeiro que o cérebro, como eu falei, ele vai sempre te induzir a não fazer. O cérebro, porque ele quer economizar energia. Mas aí é como eu digo, quem governa é você. Você governa a sua mente, você governa o seu cérebro. O cérebro é como um grande computador. Ele é um hardware. Hardware é a parte dos aparelhos, é o aparelho, é a máquina em si. Só que o software, que é o programa, você vai colocar dentro desta máquina. É você que governa qual software vai funcionar nesse hardware, que é a máquina. É você quem governa. Deus nos deu este governo, tá? Só que é conquistado por esforço. Você conquista por hábito, por esforço. Então, você tem que repetir. E daí a gente começa a entender, não de forma religiosa, mas de forma prática, os versículos
Deus, ele é sabedor de toda essa dinâmica, é óbvio, foi ele que fez o nosso corpo. Então, não é que ele fez o cérebro defeituoso, não, de forma alguma. De forma alguma. Ele fez o cérebro de forma perfeita. Por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de trânsito muito grave, ela tem várias fraturas, ela até bateu a cabeça e o corpo entra num estado de coma. Ou seja, o cérebro desliga para que o restante do corpo desliga no sentido, né, de algo ativo, né? Mas ele continua a mandar informações para o corpo, desde que não seja muito grave a ponto, né, de haver uma morte cerebral, obviamente, tá? Mas o que eu estou dizendo é que ele desliga para que haja uma total uma economia de energia para que os órgãos que foram afetados consigam, né, se recuperar, ok? Coloquei essa tabela aqui, achei bem interessante, que diz descobertas os hábitos e o cérebro, né? Um adulto, ele toma 35.000 decisões por dia. O cérebro automatiza diversas delas para economizar energia. Aqui, né, pesquisa da Cornell University. Então, são pesquisas que chegam a essa conclusão, tá? Mais de 40% das nossas ações cotidianas não são pensadas, são hábitos. Também aqui, né? Outra pesquisa da Duke University, Estados Unidos, 2016. Veja bem, mais de 40%. Hoje nós estamos num tempo, aqui essa pesquisa foi em 2016, hoje estamos em 2025, eu acredito que esse percentual aumentou. Por quê? Porque hoje praticamente as pessoas estão como robôs vivendo no modo automático. Tanto é que fazem coisas que às vezes nem se lembram, estão totalmente automatizadas. A maneira mais efetiva de abandonar um hábito é trocando-o por outro. Vou ler de novo. A maneira mais efetiva de abandonar um hábito é trocando-o por outro. Aquilo que a ciência fala, a palavra de Deus já fala há muito tempo. Romanos 12:2. Que vocês, né, eu acho que já memorizaram de tanto que eu falo aqui, que é a mudança de mentalidade. Deixa eu ler aqui para vocês, Romanos 12:2. É pela repetição, né, que a gente aprende. Então, vamos lá. Vou ler desde 1. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Tá? Então, renovar a mente é trocar velhos hábitos, abandonar velhos hábitos por hábitos bons. Então, eu tenho preguiça de ler a palavra. Não pare. Não pare, não deixe a preguiça definir a sua vida. Não deixe a procrastinação definir a vossa vida. Nós temos que dominar, nós temos que governar. Então, tem que ser para que se torne rotina, lembra, né? Que a nova trilha neural, ela se faz por rotina. O mesmo exemplo que eu dei de uma estrada sendo aberta. Agora eu vou pegar uma estrada numa floresta, tá? Se num dia lá, eles vão lá com as máquinas, eles derrubam o mato para começar a estrada. Aí eles voltam lá, dali um mês. Todo o trabalho foi perdido. Por quê? Porque o mato, ele se criou novamente. Tem mato novamente, vão ter que começar do zero. Então,
Os hábitos têm que ser diários, por isso que Deus, né, que nos formou, Ele sabe disso. Medite dia e noite, todos os dias, para que essa estrada não crie mato. Então, nós temos que repetir. Eu leio um pouco hoje, eu leio um pouco amanhã, daqui um pouco já se tornou um hábito, eu não consigo sair de casa sem ler a palavra de Deus. Uma vez eu vi um depoimento de uma pessoa que o que ela fazia? É uma cidade grande que ela morava, ela tinha que sair de casa, se não me engano, era umas 4 horas da madrugada. Então, o que ela fazia? Ela tinha a Bíblia em áudio no celular dela, ela colocava um fone de ouvido, né? E ia durante a viagem escutando a palavra de Deus. E ela fazia isso todos os dias antes de ir, né? No trajeto para ir para o trabalho. Então, não há desculpas para nós não fazermos. Amém? Colossenses 3:9, a parte B diz assim: Vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas e vos revestistes do novo, que se renovam para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Então seria quase, né, que o complemento aí de Romanos 12:2. Nós temos que nos despir, né? Nos despir do velho homem com as suas práticas, com os hábitos antigos e trazer, né, com esse novo homem, práticas, hábitos novos. Amém? E tornar automático hábitos bons. Assim como os hábitos ruins se tornam automáticos, os hábitos bons também vão se tornar automáticos. Ok? O cérebro vai fazer de tudo para você desistir. Muitas vezes a gente, né, coloca na conta de Satanás, mas isso é fisiológico, tá? É fisiológico, é o cérebro fazendo de tudo para que seja poupado energia, tá? Eu acho que ficou bem claro, então, né, essa questão de que o cérebro funciona por repetição, ele sempre trabalha para poupar energia, né, e ele gosta de zonas de conforto. Só que nós podemos chegar a uma zona de conforto, sim, mas através de hábitos bons, ok? Fica essa palavra, então, para esse dia. Sejam abençoados, em nome de Yahushua HaMashiach Jesus Cristo. Shalom, shalom.